Fala galerinha, tudo bem com vocês, meu oitavo querido? Espero que sim. Como vocês estão? Espero que muito bem descansados. Espero que vocês tenham descansado realmente bem essa semana. Acredito eu que vocês passaram jogando, né? Não descansaram nada, ficaram a madrugada inteira aí nos seus games, que vocês são gamers. Enfim, temos até um jogador profissional gamer agora, espero que vocês saibam quem. Enfim. Bom, espero que vocês tenham descansado de verdade, espero que vocês tenham aí, estejam animados para o nosso retorno e que a gente siga aí muito bem até o final do ano. A gente conversou bastante na nossa última aula sobre alguns assuntos e a gente vai retomar isso agora, com a apostila nova, volume 3, e sobre alguns outros assuntos que a gente estava tratando. A gente vai tentar aí, ao decorrer do restante do ano, realizar aí algumas atividades na qual a gente propôs, ok? Bom, vamos começar então, né, falando um pouquinho sobre o que vai acontecer aí no volume 3, o que vai aparecer de novo pra gente. A gente falou então sobre aí o primeiro, sobre o processo de independência do Brasil, como que se deu essas ideias iluministas no Brasil, como que esse processo de independência no Brasil chegou, e quais foram os poréns, os muitos poréns que teve nessa independência, independência de quem, para quem e por quê. Porque a gente realmente se tornou independente. Afinal, saiu um rei, que era o Dom João VI, e ficou o filho, que era o príncipe regente, que era o Dom Pedro I, que continuou rei do Brasil. Então, assim, ficamos elas por elas, teve algumas mudanças, obviamente. A gente já comentou aí sobre essas mudanças, o valor significativo ou insignificante deles, né? Mas, bom, sobre o primeiro reinado, é um período curto de tempo, ele vai aí de 1822 a 1831. Ele vai marcar, então, aí os anos iniciais do Brasil como uma nação independente, né, após o processo de independência que foi conduzido pelo Dom Pedro I. Com isso, então, o Brasil se torna uma monarquia, a única da América Latina. De todos os países da América Latina, a única era uma monarquia era o Brasil. Ela foi governada, então, pelo Dom Pedro I, de uma maneira extremamente autoritária, ou seja, independência de quem? Não sei. Enfim. A gente vai fazer uma recapitulação rapidinha, né? Então a gente tem o processo de independência, que foi aí uma ação resultada por inúmeros processos que foram acontecendo, Revolução do Porto, o grito do Dom Pedro I, o dia do Fico, todas essas coisinhas bem simples, né? Que o Brasil teria que pagar 2 milhões de libras esterlinas como indenização para a Inglaterra admitir que o Brasil era uma independência. Com a independência, então, o Dom Pedro I é coroado como o primeiro imperador, né, do Brasil, fez então a monarquia. A escolha pelo regime monárquico realmente foi como a falta de interesse das elites, né, do Sudeste brasileiro em realizar alguma mudança no quadro socioeconômico que eventualmente era um sistema de republicano poderia gerar. E alguns acontecimentos, então, do primeiro reinado, a gente vai trabalhar isso com mais detalhes, com mais aprofundamentos depois na aula ao vivo, mas só para a gente ter uma introduçãozinha do que aconteceu. Os primeiros 2 anos do Brasil como uma nação independente, então, tiveram como o principal debate, né, a elaboração de uma constituição para elaborar o país, obviamente. E esse documento seria elaborado, então, por uma Assembleia Constituinte, que havia sido escolhida em eleições realizadas após a independência. A Constituinte, então, ela vai assumir as suas funções em maio de 1823, e a elaboração da Constituição gerou alguns desentendimentos profundos entre os deputados do Dom Pedro I. O grande debate, então, era acerca então, do alcance dos poderes políticos do imperador. Os constituintes queriam que os poderes do imperador fossem limitados e que ele não tivesse permissão para dissolver a Constituinte, quando ele bem entendesse. E essa postura dos constituintes de procurar limitar o poder real, né,
naturalmente vai gerar uma insatisfação para quem tinha o poder real, que era Dom Pedro I, no qual ele defendia um poder que fosse totalmente centralizador, autoritário, dentro dessa nação. Então essa disputa entre os constituintes e o imperador vai resultar num evento conhecido como a Noite da Agonia. Ó, pra você ver que nome da hora. Noite da Agonia. Ela acontece mais ou menos, se eu não me engano, deixa eu lembrar, 12 de novembro de 1823. 12 de novembro de 1823. Por ordem do Dom Pedro I, os militares vão invadir a Assembleia Constituinte, vão prender os deputados opositores ao imperador, e com isso a Constituição que havia sido elaborada foi barrada pelo Dom Pedro I. Então essa foi a primeira medida, né, do Dom Pedro, e ela acontece justamente porque em setembro desse mesmo ano a Constituinte havia finalizado a elaboração da Constituição, que além dela possuir um caráter liberal, ela também limitava os poderes do rei. E a partir da prisão desses opositores, da impugnação desse documento, ou seja, esse documento não teria mais validação, o Dom Pedro formou um conselho de Estado e passou a elaborar uma constituinte que agradasse a ele. Então, ó para vocês verem como que é tudo errado há muito tempo. Então, a Constituição elaborada pelo Dom Pedro e o seu conselho, né, ela foi outorgada, ou seja, ela foi imposta por vontade do imperador a partir de março de 1824. E, portanto, a primeira Constituição brasileira, ó como que tudo é maravilhoso. A primeira Constituição brasileira, ela foi simplesmente um produto do autoritarismo e ela era definida de cima a baixo justamente como um produto de autoritarismo. E esse conjunto de regras também possui alguns princípios liberais, obviamente, porém ela dava poderes irrestritos ao imperador brasileiro. Professor, como assim poderes irrestritos ao imperador? Vamos lembrar de uma coisa bem importante. A gente tinha 3 poderes. Vocês lembram? Então, poder executivo, legislativo e judiciário. Os 3 poderes. A divisão desses 3 poderes é justamente feita para que não haja um poder hegemônico, então um poder poderia interferir no outro. E a interferência desses poderes era para limitar o poder um do outro. Porém, entretanto, toda a vida, isso não acontece, porque o Dom Pedro vai lá e cria o poder moderador. Exatamente, o poder moderador. Ou seja, o poder moderador ele vai representar unicamente a figura do próprio imperador e vai conceder a ele, né, vai ceder a ele direitos políticos plenos. Ou seja, ele fala o que ele bem quiser, a hora que ele bem quiser, e é isso. Ninguém vai falar nada para ele, porque ele é o imperador. Ou seja, o imperador foi considerado uma figura sagrada e inviolável. A gente está parecendo que a gente está estudando lá no 6º ano um faraó, né, egípcio, porque é uma figura sagrada e inviolável. Vocês veem como que tudo começou errado. A gente fala, mas a culpa não foi... A culpa de tudo tá assim, né? Não agora, não, mas na história inteira do Brasil. É que desde quando a gente foi colonizado, desde quando o Brasil foi conhecido pelos portugueses, tudo deu errado. Porque os caras só faziam asneira. E continuaram fazendo asneira por um bom tempo. Mesmo quando eles foram embora e deixaram aqui os seus filhos. Continuou fazendo asneira. A prova disso é justamente isso. O único lugar do mundo onde existiu o poder moderador era o Brasil. Maravilhoso. Enfim, a forma de governo foi escolhida foi a monarquia, com a transmissão do poder feita de maneira hereditária, ou seja, vai continuar mais do mesmo, independente do que vocês pensem. As eleições que foram estabelecidas como indiretas e o direito de voto era censitário, ou seja, né, foram estabelecidos certos critérios de renda para determinar quem teria o direito ao voto, ou seja, só pessoas que tinham dinheiro poderiam votar. Além desses critérios, foi estabelecido que somente homens livres com mais de 25 anos poderiam votar, obviamente. A Constituição também vai garantir alguns direitos individuais, né, importantes,
como a tolerância religiosa, que foi permitido o culto privado a outras religiões que não fossem o catolicismo. Entretanto, todavia, porém, algumas religiões de matrizes cristãs, ou no máximo judaicas, assim, mas religiões de matriz africana, indígena e assim por diante, never, beleza? Pessoal, foi um resumão, e a gente continua isso na aula ao vivo. Tem muito assunto pra gente falar sobre o primeiro reinado, tem muita coisa maravilhosa, só que não que o Dom Pedro fez, e é isso. Continuamos na próxima aula e é nóis. Até!